o meu nome é Gabriel e o meu trabalho é sobre dinâmica de fluidos hamiltonianos. Um fluido hamiltoniano é aquele que não sofre ação de efeitos dissipativos. Então, em todo o contexto desse trabalho, estamos supondo que o fluido não sofre ação de qualquer efeito dissipativo. Para ter uma visão geral, primeiro eu vou abordar a relação entre a descrição euleriana e lagrangiana, são duas maneiras diferentes de descrever um fluido. Depois, partindo da descrição lagrangiana, é possível determinar a lagrangiana de um fluido, o princípio de Hamilton e, enfim, as equações de movimento para esse fluido. E uma aplicação da descrição lagrangiana para esse fluido é a relação entre simetrias e leis de conservação no estudo de vórtices. Primeiro, a descrição euleriana de um fluido baseia-se em estudar o comportamento das propriedades desse fluido em um ponto fixo no espaço. Então, esse ponto ele é determinado por um vetor R, e esse vetor R ele identifica uma parcela de fluido fixa no espaço. E todas as propriedades desse fluido elas vão se comportar de alguma maneira dentro dessa parcela que está fixada. Já a Lagrangiana, ela estuda como que essa parcela de fluido ela se comporta ao longo do tempo em uma trajetória. Então, a parcela de fluido ela vai se deslocar nesse fluido e a parcela é identificada pelo A e a trajetória dessa parcela é dado pelo vetor Q. Aqui o que ele diz, ele vai descrever a trajetória de cada parcela de fluido dentro de um fluido. Então a função Q ela é dependente tanto de A quanto de T. Então, cada propriedade desse fluido vai depender das variáveis de cada modelo. O modelo euleriano ele é baseado em fixar um ponto no espaço e entender como é que as propriedades desse fluido variam naquele ponto do espaço. Então, um exemplo de propriedade é a densidade e a entropia, o ρ e o S, elas dependem do tempo e dessa posição fixa no espaço, o R. Já para a descrição lagrangiana, a densidade e a entropia vão depender da parcela de fluido, que é o A. E esse A também é chamado de rótulo ou label da parcela de fluido. Então, ela identifica essa parcela e o que diz como essa parcela varia no tempo. Agora, a conexão entre ambos os formalismos ela é baseada na conservação de massa, ou seja, a massa a massa de uma quantidade de um elemento de fluido é igual para ambos os formalismos. O que muda é que no formalismo lagrangiano o volume pode variar porque a parcela de fluido está variando no tempo. Ela se desloca. Então, a variação de volume ela vai ser o volume de 3R seria o volume um volume infinitesimal na descrição euleriana vai ser igual a um jacobiano vezes o volume infinitesimal na descrição lagrangiana. Esse jacobiano ele vai fazer a conexão entre ambos os formalismos através ali dessa equação. Então, ambas as equações aqui embaixo, elas relacionam uma propriedade na descrição euleriana com a mesma propriedade na descrição lagrangiana.
Uma aplicação da descrição euleriana é no estudo da aerodinâmica de carros de Fórmula 1 e na determinação da velocidade de aviões. Então, essa figurinha com um círculo em vermelho, esse é chamado de tubo de Pitot. Ele é utilizado para medir a velocidade do fluido naquela região. Então você está estudando o comportamento do fluido aonde o tubo de Pitot está. Ou seja, você está estudando o comportamento do fluido num ponto fixo. Esse ponto ele é fixo em relação ao veículo. Agora, o veículo varia no espaço. Então você tem um conjunto de os dois métodos trabalhando em conjunto. A posição do veículo é dado pelo método lagrangiano e a descrição do fluido naquele ponto é dado pelo método euleriano. A mesma coisa aqui no carro de Fórmula 1, essa grade são vários tubos de Pitot que estão obtendo dados do fluido em cada uma dessas posições, em posições fixas. Já a descrição euleriana quer entender como é que uma parcela de fluido se desloca no espaço. Então, ela quer descrever o movimento, a trajetória dessa parcela, e isso é mostrado na foto. Você tem uma parcela de fluido ela se deslocando no espaço e essa linha faz a trajetória, diz a trajetória de cada parcela que passa pela superfície desse carro. Uma aplicação, algo agora já na vida real, muito interessante, foi feita nesse artigo. Ele estuda a aerodinâmica do falcão peregrino em um mergulho. E aqui eles utilizam também os dois métodos para estudar o comportamento do fluido através da superfície do falcão e também do deslocamento do falcão em relação à Terra. É um artigo muito interessante, eu recomendo para quem quiser, tá aí o nome e o autor. Ok, então agora que já foi descrito a diferença entre os dois métodos, eu vou mostrar a descrição de um fluido a partir do método lagrangiano. O interesse aqui é utilizar as equações de Lagrange para determinar o movimento do fluido. E a gente sabe que a lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial do corpo. Então, primeiro, vamos determinar a energia cinética de um fluido vai ser a somatória da energia cinética em cada parcela desse fluido. Então, cada parcela infinitesimal desse fluido tem uma velocidade, logo, ela tem uma energia cinética, e a energia cinética do fluido inteiro vai ser a somatória dessas parcelas. Essa descrição é mais intuitiva, porém a descrição da energia potencial ela não é tanto, porque ela depende da termodinâmica para descrever a energia e algumas condições. As condições são: o fluido ele é não dissipativo, de viscosidade nula, contínuo, e contínuo é geral, né? Todo o movimento que a gente está estudando são de fluidos contínuos, isso não tem nenhum problema. Compreensível e para um sistema termodinamicamente adiabático e reversível. Então, principalmente a última condição, ela é responsável por determinar que a energia potencial por unidade de massa, que é esse U, ela é uma função da entropia por unidade de massa, o S0, e da densidade do ρ. O ρ sobre esse L. Então, isso daqui é a energia por unidade de massa, a energia potencial por unidade de massa desse fluido. A energia potencial do fluido vai ser a somatória de cada uma dessas energias. Então você tem, por isso, a presença dessa integral e do ρ da densidade aqui.
Então, conhecendo a energia cinética e a energia potencial, a gente pode descrever a densidade lagrangiana desse fluido e o princípio de Hamilton também para esse fluido, que ele vai ser, ele vai depender aqui da lagrangiana. A lagrangiana é uma integral da densidade lagrangiana, né? Então, essa integral em função em torno de ômega, ômega é o fluido, ela, essa é a lagrangiana desse fluido, e a partir disso, utilizando as equações de Hamilton, de Lagrange, é possível determinar as equações de movimento. E o mais interessante é que é possível sair da descrição lagrangiana e encontrar a descrição euleriana para o movimento de um fluido. Você pode transitar de uma para outra, demanda um pouco de cálculo, existem alguns detalhes mais complicados, mas isso é possível. Então, existe uma conexão entre os dois modelos. Então, ambas são as equações de movimentos formalismos diferentes, né? E da mesma forma que a gente pode determinar a lagrangiana, a gente também pode determinar a hamiltoniana, porque a hamiltoniana ela é uma transformada de Legendre da lagrangiana. Então, aqui a densidade, esse Hzinho, ele é a densidade hamiltoniana, ele vai ser dada aqui por essa equação, que é a transformação de Lagrange a transformação de Legendre da lagrangiana, onde o π ele é esse termo, essa derivada parcial, e a partir disso a gente consegue descrever a hamiltoniana. E conhecendo a hamiltoniana também dá para tirar as equações de movimento desse fluido da mesma forma. Aqui as equações de movimento dadas em termos de parênteses de Poisson. Opa. Agora, uma aplicação direta desse método é a relação entre simetrias e leis de conservação. Então, é uma grande vantagem desse formalismo e essa vantagem também é utilizada na descrição de fluidos, que é a simetria desse vetor A, que é o rótulo de cada parcela de fluido, a simetria desse vetor, ela tem como consequência a conservação de uma grandeza chamada vorticidade. A vorticidade é uma grandeza que mede a quantidade de rotação de um fluido e essa rotação se conserva se houver uma simetria nesse vetor A, nas parcelas desse fluido. E a partir, a partir dessa lagrangiana, e aqui tem uma mudança dessa lagrangiana para outra, para anterior, é que aqui, a, opa, aqui, é que tem mais um termo da energia potencial. Esse termo da energia potencial, ele é a energia potencial causada por uma força externa. Pode ser gravidade, alguma força eletromagnética. Então, a lagrangiana é de um fluido homentrópico, que é um fluido de entropia constante, ela é dada por essa equação. Então, o termo de energia cinética e os dois termos da energia potencial. E supondo que que os dois termos da energia potencial não são afetados por essa transformação, a variação da ação é dado somente pela variação do termo de energia cinética. E desenvolvendo esse termo, a gente vai chegar nessa outra equação, e aqui é um salto muito grande porque tem muito detalhe. Então, quem quiser entender o como chegar, dar esse salto, o passo a passo está descrito no trabalho. O trabalho escrito tem o passo a passo explicando o porquê de cada relação utilizada e para se chegar na conservação da vorticidade. Então, é possível determinar que uma pequena variação na entropia é
é dado por esse termo. E como a gente quer que a entropia seja constante, isso é igual a zero, dado a transformação, né, a entropia ser constante, e esse termo aqui dentro vai ser zero quando o termo menor aqui, essa derivada parcial no tempo desse produto vetorial, for zero. E essa equação é a lei geral da vorticidade para fluidos isometrópicos porque é o fluido que a gente está usando. Para outros fluidos também tem essa lei. Só que é um pouco mais complicado, esse é o mais simples de se entender. E essa lei ela é geral porque outros teoremas são consequências dessa lei. E a grandeza conservada aqui é a vorticidade, que é esse ômega. A vorticidade ele é um produto vetorial do vetor gradiente com esse A ele é um campo vetorial de velocidade. O campo de velocidade desse fluido dá a vorticidade do fluido. E como essa derivada a derivada temporal desse termo tem que ser igual a zero, significa que esse termo é constante no tempo. E duas implicações diretas dessa lei são os teoremas de Ertel e da circulação de Kelvin. Ambos os teoremas são muito importantes na dinâmica de fluidos e eles descrevem o comportamento desse fluido quando ele circula a algum objeto e como a velocidade desse fluido se comporta durante essa circulação. Ambos os teoremas é possível você deduzir diretamente da lei geral da vorticidade. Também. É um pouquinho mais complicado, mas também dá. Então aqui a gente chega que a simetria na grandeza no vetor A, que é o rótulo de cada parcela de fluido, ela, ela implica em uma conservação da vorticidade. Ou seja, nessas condições, a vorticidade de um fluido, ou seja, a grandeza, a rotação desse fluido, ela se mantém constante. Então, dá para ver nessa imagem aqui, o fluido ele rotaciona com velocidade constante. E então, para finalizar, a descrição lagrangiana para fluidos tem aplicações importantes, embora ela seja um pouco mais complicada do que a descrição euleriana. Então, em algumas condições, a descrição euleriana pode ser melhor, em outra, a descrição lagrangiana pode ser mais útil. E aqui algumas aplicações. Então, na aerodinâmica de aeronaves, na aerodinâmica de carros de Fórmula 1, carros, veículos no geral, em barcos, em oleodutos, então muitas coisas que envolvem fluidos, a descrição lagrangiana vai ter o seu lugar, principalmente no estudo de vórtices. Obviamente, por conta do que eu mostrei aí, o, o estudo de vórtices utiliza a descrição lagrangiana. Outra coisa que é importante é também no estudo do desenvolvimento, do nascimento e do desenvolvimento de ciclones. É outra utilidade, outra aplicação de toda essa teoria. É claro que em uma proporção muito mais complexa. Então, aqui foi visto a descrição lagrangiana de um fluido e uma consequência direta dessa descrição, que é a relação entre a simetria no rótulo de cada parcela de fluido e a conservação da vorticidade desse fluido. Muito obrigado.